agora a gente vai continuar as leituras que a gente estava fazendo da página 176. Vamos ler um texto que é uma parábola, tá bom? Então vamos lá, página 176. Aproveitar dar a presença aqui para vocês. Bom, alguém quer ler ou não? Vocês querem que eu leia? Que você leia. Oi, Ana, não entendi. Que você leia. Tá, então posso ler. Depois, quando eu cansar, vocês leem. Leiam, então. A gente parou no texto 3, que é aquele que chama De Quem é o Presente? De quem é o presente? Perto de Tóquio vivia um grande samurai idoso que agora se dedicava a ensinar o Zen aos jovens. Apesar de sua idade, corria a lenda de que ainda era capaz de derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um guerreiro conhecido por sua total falta de escrúpulos apareceu por ali. Era famoso por utilizar a técnica da provocação. Esperava que seu adversário fizesse o primeiro movimento e, dotado de uma inteligência privilegiada para reparar os erros cometidos, contra-atacava com velocidade fulminante. Ou seja, né, esse guerreiro aí provocava o adversário, até o adversário perder a paciência, perder a razão, e aí ele atacava. Então, pegava bem no ponto fraco do adversário. O jovem e impaciente guerreiro jamais havia perdido uma luta. Conhecendo a reputação do samurai, estava ali para derrotá-lo e aumentar a sua fama. Todos os estudantes se manifestaram contra a ideia, mas o velho aceitou o desafio. Foram todos para a praça da cidade, e o jovem começou a insultar o velho mestre, gritou todos os insultos conhecidos, ofendendo inclusive seus ancestrais. Durante horas, fez tudo para provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. No final da tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o impetuoso guerreiro retirou-se, desapontados pelo fato de que o mestre aceitara tantos insultos e provocações, os alunos perguntaram: como o senhor pode suportar tanta indignidade? Por que não usou sua espada, mesmo sabendo que, não podia, que podia perder a luta, ao invés de mostrar-se covarde diante de todos nós? Se alguém chega até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o presente? A quem tentou entregá-lo, respondeu um dos discípulos. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos, disse o mestre. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carregava consigo. A sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a calma, só se você permitir. Então, entenderam a técnica aí do mestre? Por isso que ele é um mestre, né? Ele já tem um ensinamento aí para passar para os outros. Ele já viveu certas coisas na prática, então por isso ele se tornou um mestre. O ensinamento desse mestre é o quê? As pessoas podem te insultar, podem te xingar, podem falar o que bem entenderem de você. Só que se você não aceita essas ofensas elas não fazem parte de dentro do seu sentimento. Aquilo não tira a sua paz. Aquilo só vai tirar a sua paz no momento em que você aceitar o que a pessoa está dizendo, como um presente. Se uma pessoa te dá um presente e você não aceita, o presente fica com a pessoa. Né? Então, a mesma coisa com a inveja, com os insultos. Se a pessoa te insulta e você não aceita, você simplesmente fecha os ouvidos para aquilo que a pessoa está falando, aqueles insultos ficam com a própria pessoa. Eles não vêm para você. Então, essa foi a técnica que o mestre utilizou. Então, por mais que o homem tivesse xingado ele de todas as maneiras, ofendido inclusive os ancestrais dele, ele continuou impassível. Já o homem, aquele guerreiro que é sem escrúpulos, saiu humilhado de lá, porque não conseguiu tirar a paz interior desse mestre. E aí, o que vocês acham sobre isso? Vocês conseguem alcançar essa paz interior ou vocês acham isso ainda muito distante? Obviamente é muito distante. É difícil, né? É uma coisa que a gente tem que praticar bastante, né?
Então, assim, a gente até compreende o conceito, até compreende como funciona e para mim faz total sentido. Só que na prática, muitas vezes a gente ainda se preocupa muito com o que os outros pensam de nós, né? Então, assim, eu, por exemplo, ainda tenho uma dificuldade quanto a isso, né? Quando alguém vem me criticar, assim, sendo uma crítica que não é nem um pouco, eu tenho uma certa dificuldade de deixar para lá, sabe? De fechar os meus ouvidos. Às vezes essa crítica, ela me afeta. Ela pode me afetar e eu fico me sentindo mal por vários dias, ou fico com uma raiva daquela pessoa que fez a crítica. Sendo que muitas vezes o melhor é a gente ignorar esses comentários que não são positivos, não são tóxicos, que são tóxicos, que não vão nos auxiliar em nada, porque de fato eles não vão nos auxiliar com nada. Eles só estão lá para nos destruir de certa forma. Então, muitas vezes é bem difícil, mas é um exercício legal da gente começar a reparar, né? O que a gente está aceitando sobre a gente? Quais são as coisas que as pessoas estão falando sobre a gente que a gente está tomando como verdade? Porque se nos afeta, é porque, de uma certa forma, a gente acaba tomando aquilo por uma certa verdade, né? Porque se a gente não acreditasse naquilo que a pessoa está falando, aquilo não nos tocaria. Não acredito, então não me toca, não ligo. Né? Então, o que é que a gente está deixando acreditar de si mesmo? Porque, assim, todo mundo pode falar mal da gente. Todo mundo, qualquer pessoa pode falar mal da gente. Menos nós mesmos. Porque se a gente começa a falar mal da gente mesmo, aí ferrou. Né? Aí ferrou porque aí a gente começa a não acreditar em si mesmo. E a gente começa a se atrasar, porque aí a gente vai se diminuindo, falando mal da gente mesmo, acreditando nas coisas que os outros falam de nós, e isso não auxilia em nada. Isso só faz com que a gente fique mais travado perante a vida. Então, é uma prática aí boa para a gente ficar atento, né? Do que a gente está deixando entrar. Quais são os comentários que a gente deixa entrar no nosso interior, que a gente armazena na gente. O mestre aí, né, não é à toa que ele é idoso já, né? Imagina quanto tempo ele não gastou na vida dele praticando essa técnica, até alcançar essa plenitude. Né? Então, é uma coisa que acontece do dia para a noite? Não. O mestre está aí para provar, né? Mas é uma coisa boa para a gente começar a ir praticando aos pouquinhos, né? Porque com o tempo a gente vai se fortalecendo cada vez mais. E aí, o que vocês acham disso? Muito da hora. É da hora, né? Dá pra gente refletir sobre várias coisas. E é isso que os textos muitas vezes fazem com a gente. Eles trazem diversas reflexões. E são reflexões que a gente pode aplicar na nossa vida, né? Porque muitas vezes a literatura, as parábolas, as fábulas, elas estão falando justamente do ser humano. Elas estão falando justamente da vida, da nossa sociedade, das dificuldades que o ser humano encontra pelo caminho. Então, muitas vezes, os textos eles vêm nos ensinando como agir ou como não agir também. Por exemplo, se a gente tem sei lá, um personagem que, que pratica atitudes que são indignas, ele é um personagem que está nos ensinando como não fazer. Então, isso que é muito legal dos textos, porque eles sempre vão puxar reflexões. Né? Então, assim, muitas vezes a gente pode pensar como que esse texto me toca? Aonde que ele me toca? Né? O que esse texto está falando que é algo que eu nunca na minha vida tinha pensado? Porque isso acontece muito, né? Os textos eles vão tocar em assuntos delicados, assuntos que talvez você nunca antes tenha imaginado. E por isso que eles são legais, eles ampliam a nossa mente. A nossa mente sem as leituras, sem as discussões, sem as filosofias, ela fica desse tamanho, né? Bem pequenininha. E aí, quanto mais a gente vai refletindo sobre a vida e observando a vida, observando as pessoas, maior a nossa mente vai ficando, ela vai crescendo. Porque aí a gente vai começando a perceber aquilo que as outras pessoas não percebem. Então, eu estou lendo um livro que fala de um menino que ele tem uma capacidade de percepção muito grande. Então, ele até sabe, ele está em sala de aula e ele até sabe o que certo aluno vai falar,
que horas que certo aluno vai levantar a mão. Por que que ele sabe tudo isso? Não é porque ele é um adivinho, mas é porque ele observa. Então, ele observa muito as pessoas. E aí, quanto mais ele observa, ele vai percebendo que a gente consegue saber exatamente o que as pessoas estão pensando, só pela observação. Isso demora, né? Para a gente observar esses padrões, mas é possível. Então, vamos responder o texto? Página 177. Conhecendo o texto. 14. A parábola é uma narrativa alegórica que procura transmitir uma lição moral. Comparando o texto 3, de quem é o presente, aos textos 1 e 2, indique em que a parábola se distingue da fábula e do apólogo. Vou lembrar para vocês, tá? A fábula que nós lemos era do leão e da raposa, em que tinha um leão que já estava velho, e aí ele ficou fingindo que estava muito adoecido na frente de uma caverna. Aí todos os animais que passavam lá, ele ia lá e devorava, né? E o apólogo era o texto da flauta e do passarinho. O texto da flauta e do passarinho era aquele texto em que a flauta ficava se achando muito superior ao passarinho, só que ela só conseguia produzir um som no momento em que alguém a tocava. Então, ela dependia de outro para realizar os seus feitos. Já o passarinho, não. Ele dependia somente de si mesmo. Ele cantava a hora que ele queria. Ele era livre em relação a isso. Qual que é a diferença que vocês enxergam dessa parábola aí que a gente acabou de ler para esses outros dois textos aí, que é a fábula e o apólogo? Bom dia, Matheus. Estamos na página 177. O que era mesmo uma fábula? Qual que é a definição de fábula? Uma fábula é tipo quando os animais têm hábitos que são humanos. Isso, muito bem. Quando nós temos personagens que são animais, que têm características humanas, né? Então, eles falam, eles pensam, eles sentem, eles são espertos ou eles são gananciosos, né? Então, eles os defeitos e as virtudes humanas, certo? E a fábula sempre vai ter uma moral na história, né? Então, ela traz um ensinamento. E o apólogo, vocês lembram qual era a diferença entre a fábula e o apólogo? Era uma diferença mínima. Era que é um objeto, né? Isso. No apólogo, além dos animais, a gente também pode ter objetos com características humanas. Como, por exemplo, a flauta, né? O que a flauta tinha de característica humana, de um vício, por exemplo, né? Ela tinha o sentimento do orgulho muito grande. Então, ela tinha um orgulho, uma prepotência muito grande. Isso é uma característica humana, né? Já o passarinho, ele tinha uma virtude, que era a humildade, era o carisma, era o respeito pelo outro. Também são características humanas. Então, muitas vezes, essas histórias elas vão mostrar os vícios e as virtudes do ser humano para trazer um ensinamento. O que vocês veem de diferente dessas definições, né, em relação à parábola? É que eu acho que nessa parábola, tipo, não tem nenhum animal e nenhum objeto com hábitos humanos. Perfeito. A diferença da parábola é que ela é uma história em que é protagonizada pelos seres humanos mesmo. A única diferença é essa. Porque vocês vão perceber que elas também vão mostrar vícios e virtudes do ser humano. Então, aí no vício a gente tem um jovem guerreiro que ele é totalmente sem escrúpulos. Sem escrúpulos quer dizer que não tem ética nenhuma, né? Ele se utiliza de táticas pérfidas para conquistar aquilo que ele quer. Então, aí a gente tem esse jovem guerreiro que representa um vício do ser humano, e nós temos um mestre que representa uma virtude, que é aquela da paciência, da separação, de saber o que entra e o que você permite entrar para você e o que você permite barrar. Por exemplo, ele não permite que esses certos insultos entrem no interior dele.
Então, ficam tudo para o externo e ele não se abala, né? Então, aí nós temos vícios e virtudes do ser humano também trazem o ensinamento. Então, na 14 é isso que vocês vão colocar. Na parábola, a história é protagonizada por seres humanos. É o quê? Vou escrever aqui, tá? Na parábola, a história é protagonizada por seres humanos. Agora vamos criar uma frase que resuma a moral dessa história? Como que vocês criariam uma frase aí que se resumisse na moral dessa história? Pensem aí numa frase. Eu acho que, tipo, tem que ter alguma coisa a ver com a última fala dele. Que ele fala que você tem que deixar os insultos das pessoas com elas mesmas e absorver a parte boa com a sua paz interior. Então, vamos elaborar uma frase em relação a isso? A frase ela pode ser bem simples, né? Como a sua paz interior só depende de você. Não permita que as outras pessoas a tomem. Algo assim, né? Agora vocês. Vamos ver. Pode ser parecido. Ah, tipo, eu escrevi assim: não deixe argumentos negativos te abalarem, a sua paz interior vale mais. Perfeito. Eu fiz uma melhor aqui, ó. Tenha parede nos ouvidos para aqueles que desejam retirar a sua paz interior. Então, barre, né? Essas palavras que não auxiliam. E aí, quem mais fez alguma? Rafa? Eu. E aí, Rafa, uma sugestão? Nicolas, Matheus? Não. Ah, o Nicolas colocou aqui, ó. Ah, assim, ó, Nicolas, vamos só consertar uma coisa. Nunca deixe os outros, tá? Tirar sua paz interior. De dentro de você já tá na palavra interior, né? Então não precisa repetir. Lembra daquele pleonasmo quando as ideias se repetem? Então vamos consertar. Só a estrutura. Então nunca deixe os outros tirar sua paz interior. Quando a gente fala paz interior de dentro de você, a gente está fazendo um pleonasmo, né? Repetindo a ideia. Porque se é uma paz que está dentro, né? Está interior, então está dentro de você. Ok? Mas perfeito, tá certinho dessa forma aí que... A ideia eu entendi, está perfeita. Vamos para o texto 4? A parábola é um gênero textual frequentemente associado a narrativas bíblicas, como esta a seguir. Esse texto é uma narrativa bíblica, mas ele traz um super de um ensinamento muito interessante. Então vamos ler e aí a gente vai discutir sobre essas ideias, tá? Aqui ele não tem nada a ver, assim, em relação à religião.
propriamente dita. Porque a gente pode tirar, que nem da parábola, um ensinamento, tá? Então, vamos analisar, mas sem ficar pensando tanto na ideia religiosa. Vamos pensar assim, aplicando esse ensinamento na nossa vida. Então, vamos lá. A parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, me dá a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então, né, o filho mais novo pediu para o pai a parte dele, né, dos bens de herança. E aí o pai foi lá e repartiu, né, repartiu a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Então, o filho foi lá, pegou os bens, gastou tudo, viveu do bom e do melhor, não se preocupou com o futuro. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, olha que terrível, né? Esse filho mais novo começou a passar tanta necessidade que ele começou a cuidar dos porcos de um outro cidadão ali daquela terra. E aí ele sentia vontade, ele tinha tanta fome que ele tinha vontade de comer as comidas que ele dava para os porcos. De tanta fome que ele sentia, de tão miserável que ele ficou. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm a abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Jornaleiro, vocês sabem o que é? Não. Jornaleiro é um operário que Jornalista. trabalha. Não é relacionado ao jornal, né? Mas, na verdade, é um operário que trabalha e ganha por dia. Então, assim, por exemplo, trabalha no campo, arando a terra. Aí, todo dia que ele vai arar a terra, ele ganha. Tá? E aí, o que esse filho mais novo estava pensando? Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Então, né, lá na casa do meu pai, os funcionários estão passando melhor do que eu. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Fazei-me como um dos teus jornaleiros. Então, ele foi pedir emprego para o pai, né? Ele pensou nisso. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas no pé. Então, né, o filho chegou e falou assim: não sou mais digno de ser seu filho. Só que o pai, o que fez? Pediu para os criados dele, né, para os funcionários dele, falar assim, pega a melhor roupa que tiver, o melhor sapato que tiver, pega um anel também e coloca na mão do meu filho. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, o pai, além disso, ainda pediu para matar um bezerro para que eles pudessem comer, né? E o pai aceitou o filho assim de braços super abertos. E aí, olha o que ele fala: esse meu filho estava morto e reviveu. Ou seja, o filho tinha se perdido, né, nos caminhos. E aí ele se reencontrou. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão. O teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então o filho mais velho ficou bravo, né? Falou assim: como assim? Meu irmão foi lá, aprontou todas e agora ele volta. Você faz essa festa para ele como se ele fosse um santo, né? Então ele ficou bravo.
E saindo, o pai estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Então o filho falou assim, e eu, né? Eu tô aqui obedecendo tudo, nunca saí da linha, e você nunca fez essa festa aí para mim. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E aí, olha o que o pai responde, olha a sabedoria, né? E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Então, aí o que o pai está demonstrando, né? Ele está demonstrando toda a compaixão, toda a responsabilidade emocional que ele tem perante aquele filho que tinha se perdido, cometeu os erros dele, mas reconheceu, né? Ele reconheceu tudo aquilo que ele errou e mereceu essa segunda chance, né? Mereceu ser recebido de braços abertos por ter reconhecido um erro. E tudo bem, né? Porque nós vamos mesmo errar durante a nossa vida. Só que a gente precisa ter um acolhimento para poder errar sem medo. Porque se a gente tem medo de errar, a gente não vive. A gente vai estar sempre preso dentro de uma redoma de vidro, porque a gente tem medo de errar e fazer as coisas da forma que não vão ser boas. Então, a gente acaba não vivendo, né? Então, essa confiança das pessoas ao nosso redor e de nós mesmos, a gente precisa ter, para que a gente possa errar sem medo de errar, para que a gente possa fazer as coisas sem medo de cometer erros, porque erros são normais mesmo. Então, assim, a gente saber que a gente pode errar, pode se arrepender, ver que aquilo que a gente fez não tá bom para nós, e a gente ter a chance de recomeçar, né? Porque não ter a chance de recomeçar, aí é muito duro. Aí é melhor a gente não fazer nada, né? Aí dá medo de fazer as coisas, dá medo de viver. Já esse pai, ele teve essa sabedoria de, tipo, meu filho errou, mas ele se arrependeu e ele voltou. Ele estava morto e agora ele reviveu. Né? Então, eu achei esse texto bem interessante, assim, porque ele traz essa reflexão de que a gente precisa ter a oportunidade de errar também, porque com os erros a gente aprende. E não adianta a gente ficar se condenando por aquilo que a gente errou. Errou, acabou. Errei, compreendi, não vou fazer de novo. Por isso que não adianta tanto a gente ficar pedindo desculpa, né? A gente erra e pede desculpa. A melhor desculpa, sabe qual que é? É não fazer mais. Porque pedir desculpa, no fundo, é fácil. O difícil é você deixar de fazer aquilo. Né? Então, a verdadeira desculpa é quando a gente aprende com aquilo que a gente fez e não faz de novo. E aí, o que vocês acham? Vocês têm medo de errar na vida de vocês? Como que vocês... Sim. Como que vocês relacionam esse sentimento, assim, do erro? Eu lembro que, para mim, quando eu estava na idade de vocês, eu tinha muito medo de ir mal, assim, nas provas, Não era nem tanto os meus pais, assim, que me cobravam, era eu mesma, né? Eu me cobrava porque eu sentia que se eu fosse mal, eu estaria falhando, então eu estaria errando. Então eu me colocava numa pressão grande, assim, porque eu não queria errar nada, eu queria ser perfeita. Só que ninguém é perfeito, né? A gente erra mesmo. E quando eu errava, porque acontecia, né? Eu não sou perfeita mesmo, eu erro. Então, quando eu errava, eu sentia uma culpa tremenda e ficava presa naquele sentimento. Só que é importante a gente ter a compaixão de se acolher quando a gente erra, né? Para a gente poder ter coragem de caminhar na vida, porque se a gente só fica se dando chibatada, é difícil caminhar, né? E aí, como que vocês se sentem em relação a isso? Vocês têm medo de errar também? Eu acho que todo mundo tem, né? Uhum. Todo mundo tem. Eu acho que melhora um pouco quando a gente aprende a se acolher, né? Assim, quando a gente percebe que, olha, não adianta eu ficar me maltratando porque eu cometi um erro. Porque não adianta mesmo, né? A minha gata querendo participar da aula. Tirar ela. Porque não adianta mesmo, né? A gente ficar se maltratando quando a gente erra. O que adianta é a gente refletir, ver, olha, isso aqui não foi legal, né? Sente a dor, né, daquele erro,
normal, porque a gente vai sentir, né? Sente a dor e deixa pra lá. E passa, né? Faz com que passe aquilo, não cometendo o mesmo erro. Eu acho que essa é a forma mais saudável da gente conduzir a nossa vida. Sentir quando a gente errar, né, mesmo, porque vai nos tocar de alguma forma, somos seres humanos, e aí deixar partir depois aquilo, né? Sente, acolhe, e aí aquilo vai embora. E você não faz mais. Pronto, né? É a melhor forma de aprendizado. Sem dor e sem sofrimento. Tem uma dor, né? Não tem como não ter, mas sem o sofrimento. E aí, querem comentar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Conhecendo o texto. 16. Com base na parábola, associe as colunas A e B. Então, amor, generosidade e benevolência, interesse e responsabilidade, direito, mérito, recompensa. E aí? Quem que se encaixa em amor, generosidade e benevolência? O pai? O pai. Quem que, no fim, mostrou um interesse e uma irresponsabilidade? O filho mais novo. Então, aí eu também sinto um pouco que aí tem um pouco do filho mais novo, né? Mas o 3, eu acho que tem mais. É mais relacionado ao filho mais novo, porque o 3 está falando assim: direito, mérito, recompensa. Então, o filho mais novo, no fim, ele acabou tendo um direito, né? De retornar. Um direito de errar e a recompensa por ter voltado a si. Então, esse 3 aí eu acho que se encaixa mais no filho mais novo e o 2 mais no filho mais velho. É que o problema do 2, eu concordo um tanto com você, né? O problema do 2 é essa palavra aí, responsabilidade. Que eu não vejo necessariamente que o filho mais velho seja irresponsável, né? Ele me parece bem responsável. Mas talvez a irresponsabilidade desse filho mais velho seja a emocional. Ele tem uma irresponsabilidade emocional aí com o irmão dele, né? Mas, assim, em termos de ação, ele me parece ser bem responsável, né? Com a família, com o pai, mas emocionalmente ele tem uma irresponsabilidade aí. Então, por isso que o 2 aí tá como o filho mais velho. Porque ele tem o interesse, né? As ações dele, por mais que ele fosse muito certinho, me parece que tinha um certo interesse, que era agradar o pai, e a habilidade emocional. Tá? Então ficou 2, 3 e 1. Vocês entenderam isso que eu quis dizer? Sim. Sim. Porque eu também me questionei, achei estranho, né? O 2 ser o filho mais velho. Mas aí eu pensei, bom, essa irresponsabilidade, então, é uma irresponsabilidade emocional que ele teve com o irmão. Porque, assim, imagina se o pai não acolhesse o filho. O que ele ia fazer da vida, né? Provavelmente ele ia ficar ainda mais rebelde, ainda mais perdido. Então, o acolhimento fez com que ele tomasse outros rumos, auxiliou ele na caminhada dele. Muitas vezes, quando você não acolhe, a pessoa mais se revolta. E aí ela vai melhorar? Não, né? Ela vai sofrer mais, isso sim. Agora vamos para a parte de gramática. Página 179, 178, desculpa. Vamos voltar para a parte de concordância verbal, né? Então, a gente estava falando de sujeito composto. Como que o sujeito composto concorda com o verbo? Sujeito composto é aquele que tem dois núcleos, né? Então, por exemplo, ali, ó, nós temos lá a primeira frase, né? Dom Pedro e seu filho usaram o título de imperador. Eu posso falar Dom Pedro e seu filho usou o título de imperador? Vocês acham que dá certo? Eu acho que não. Assim, dessa forma, necessariamente não. Mas existem algumas táticas
que até permitem escrever dessa forma, que é o que vocês vão ver agora, né? Quando eu tenho um sujeito composto aí, né? Tenho dois seres aí praticando uma ação. Geralmente o verbo vai para o plural mesmo, porque são duas pessoas praticando a ação. Contudo, como já se viu anteriormente, há casos particulares que se pode deixar o verbo no singular. Quais são esses casos particulares? Por exemplo, que a gente viu, né? Então, nós tínhamos lá o que a gente viu na aula passada. A casa, o pasto e as plantações, tudo estava abandonado. Então, quando a gente usava essa palavrinha, né, tudo ou nada, por exemplo, a gente poderia deixar o verbo no singular, porque aí o verbo estava concordando com essa palavrinha aí, tudo ou nada, que resume tudo em uma coisa só, né? Então, por estar tudo resumido numa coisa só, fica no singular. Então, esse era um dos casos, né? Em que o verbo de sujeito composto ficava no singular. Então, eu poderia colocar assim também. A casa, o pasto e as plantações, nada estava abandonado. Aí também dá para deixar o estava, né? Agora, se eu tiro essa palavrinha tudo, vai ter que deixar no plural. A casa, o pasto e as plantações estavam abandonados, tá? Então, ela só fica no singular por causa dessa palavra aí, tudo. Agora, é necessário aprender outros casos com o sujeito composto, que podem causar dúvidas na hora de fazer a concordância. Então, tem mais casos ainda, tá? Observe este caso em que a concordância e a pontuação podem contribuir para diferenças de sentido na mensagem. Então, agora o que nós vamos observar é uma mudança de sentido por causa da vírgula. Então, vocês vão ver que na primeira frase não tem vírgula e na segunda frase tem vírgula. E aí vai alterar um pouco da estrutura da frase, da concordância. Olha a primeira. O pai com a filha chegaram apreensivos. Normal, né? Quem que chegaram apreensivos? Os dois. O pai com a filha, né? Que aí é um sujeito composto, né? Esse daí, pai com a filha. Então, por isso que o verbo ficou no plural. Nesse caso, o verbo no plural refere-se a ambos os núcleos do sujeito. Então, tanto o pai quanto a filha chegaram. Os dois chegaram apreensivos. Então, se dá a mesma importância para cada um dos núcleos, tá? Então, os dois núcleos têm a mesma importância, têm a mesma ação. Por isso que fica no plural. Agora, olha esse próximo. O pai, vírgula, com a filha, vírgula, chegou apreensivo. Qual é a diferença dessas duas frases aí? O pai com a filha chegaram apreensivos e o pai, vírgula, com a filha, vírgula, chegou apreensivo. Qual é a mudança de sentido? Na primeira, os dois estavam apreensivos, né? Os dois chegaram apreensivos. Na segunda, só o pai que chegou apreensivo. O pai chegou junto com a filha, mas só ele que estava apreensivo. A filha não estava. Perceberam? Qual que é a diferença aí também de estrutura? Ele colocou a expressão com a filha entre vírgulas, né? Então, ele meio que isolou essa expressão e deu o destaque para o pai. Vocês conseguem perceber essa diferença de destaque por causa dessa vírgula aí? Desse termo que foi isolado? Muitas vezes, quando você coloca um termo entre vírgulas, você está isolando ele. Você está como se fosse, como se você estivesse abrindo um parênteses ali para a expressão. Ó. Mais ou menos como se você estivesse fazendo assim, ó. Quando você coloca um termo entre vírgulas, é como se você estivesse colocando ele entre parênteses. Você está dando uma isolada nele. É como se ele fosse uma observação, sabe? Ele tem ali a sua importância, mas não é tão importante assim. Então, por isso que vai entre parênteses. Só uma observação que você faz. Vocês conseguem perceber essa diferença? Sim ou não? Hein? Eu acho que não, professora. Não? Então, vamos ver mais, tá? Mais exemplos para vocês perceberem. Ó, olha o outro exemplo.
o presidente, vou colocar até aqui, tá? O presidente, vírgula, com os ministros, vírgula, chegou ontem a Paris. Nessa frase aqui, quem que chegou ontem a Paris? Presidente. O presidente, né? Só que ele chegou junto com os ministros. Porém, quando eu falo dessa forma, qual que é o meu intuito? O meu intuito é dar um foco principal para o presidente. Por isso que eu coloco com os ministros entre vírgulas. Porque quando eu coloco um termo entre vírgulas, eu estou meio que isolando ele da frase, né? Eu estou tirando uma relevância dele. É como se eu estivesse colocando esse termo entre parênteses, tá? Eu geralmente posso usar um termo entre parênteses para fazer uma observação sobre alguma coisa que não é a mais importante na frase. Quando eu escrevo dessa forma, eu estou fazendo o quê? Eu estou dando foco total para o presidente. Porque eu estou deixando o com os ministros entre vírgulas. E entre vírgula é uma forma de você dar uma isolada nesse termo, né? Então, o principal aí, onde eu quero que você preste atenção na ação, é a ação do presidente. Os ministros, eles só estão ali. Mas eles não têm, assim, uma relevância para mim muito grande. Aí, para mim, quem é muito importante é o presidente. Então, eu quero destacar a ação dele. Então, ó, o presidente com os ministros chegou ontem a Paris. Então, eu estou destacando a ação mesmo do presidente. Os ministros só estão lá, né? Estão lá porque estão lá, mas eu não estou me importando muito com a presença deles. Agora, se eu coloco essa frase sem as vírgulas, aí eu estou dando a mesma importância, tanto para o presidente quanto para os ministros. E aí o meu verbo, ele também vai concordar com os dois, né? Aí o meu verbo fica chegaram. Ó, sem as vírgulas. Sem as vírgulas, tanto o presidente quanto os ministros têm a mesma importância agora. O presidente com os ministros chegaram ontem a Paris. Por isso que o meu verbo ele vai também para o plural, tá? O verbo vai para o plural, porque aí eu estou dando a mesma importância para esses dois elementos aqui, tanto para o presidente quanto para o ministro. Agora, se eu coloco com os ministros entre vírgulas, eu estou isolando esse termo um pouco, né? E eu estou dando o foco principal para o presidente. E é por isso que o meu verbo fica no singular. Então, o presidente, os ministros, chegou ontem à tarde. Então, o meu foco aí, quando tem vírgula, é no presidente. E quando não tem, é nos dois. Os dois têm a mesma relevância e a mesma importância na frase. Ficou um pouco mais claro agora? Sim. Sim? É igual o exemplo do pai, né? Se eu escrevo o pai com a filha sem vírgula, eu estou fazendo a relevância, dando a mesma importância para a ação, tanto do pai quanto da filha. Então, o pai com a filha chegaram apreensivos. Né? Então, para mim, os dois têm a mesma importância. Agora, se eu coloco o pai, vírgula, com a filha, chegou apreensivo, eu estou dando um foco só para o pai. A filha pouco me importa, ela está ali, né, chegando junto com o pai, mas eu não estou dando atenção, assim, para as ações dela. Eu estou dando atenção para as ações do pai. Eu só estou fazendo uma observação, né, que ele chegou junto com a filha, mas ela não tem essa relevância, essa importância aí na minha frase. Ok? Então, é isso que o entre vírgulas faz. Ele dá uma isolada naqueles termos. Esses termos ficam menos importantes. Então, olha lá que nós temos nesse quadradinho verde. Núcleos do sujeito composto unidos pela preposição com. O verbo concorda no plural com ambos os núcleos ou concorda apenas com o núcleo que se quer destacar. Então, ou concorda com os dois, ou concorda com aquele que quer destacar, né? No caso, aí a gente queria destacar o pai e o presidente. Então, ficou no singular porque concordou só com eles, tá bom? Atividade 1. Complete as lacunas com os verbos indicados entre parênteses. Então, agora a gente vai completar com os verbos, né? O médico com os seus auxiliares chegou ou chegaram? E aí, como que fica? Chegaram.
chegaram, porque aí não tá entre vírgulas, né? Agora, se eu tivesse colocado o médico, vírgula, com seus auxiliares, vírgula, aí eu colocaria chegou. A gente vai colocar chegaram porque não tem nenhum termo isolado aí, então concorda com os dois. D. O médico com sua equipe saiu ou saíram da sala de cirurgia? Saiu. Saiu, porque aí eu tenho termos isolados, né? Aí eu tô dando destaque principal para o médico. A equipe, para mim, saiu, tá, Nicolas? Porque aí, ó, tá vendo que tem entre vírgulas? O médico, vírgula, com sua equipe, vírgula. Então, aí eu tô focando só no médico. Então, eu concordo só com o médico, tá? Tá no singular, então é saiu. C. O diretor, vírgula, com os professores, vírgula. Subirá ou subirão? Subirão, tá? Não, desculpa. Subirá. Por que é subirá? Porque aí tá entre vírgulas, tá vendo? Então, o meu foco principal é o quê? É o diretor. Os professores, aí ele não tá dando atenção para os professores, né? Esse locutor aí. Ele tá dando atenção só para o diretor. Então, por isso que ele deixou os professores entre vírgulas. D. Catarina com a amiga cantavam ou cantou? Cantavam. Muito bem, cantavam, tá? Porque aí não tá entre vírgulas. Então, os dois... então, eu tô mudando foco para os dois, tá bom? Tanto para a Catarina quanto para a amiga dela. Então, eu concordo com os dois. Tá bom? Ok? Agora, vamos para a próxima regra. Há casos em que os núcleos do sujeito não são unidos pela conjunção e, mas pelas expressões tanto, quanto, assim como, etc. Como nos exemplos a seguir. Então, ao invés de a gente usar o e, a gente usa essas expressões, tanto quanto, assim como, etc, né? Olha só. Tanto Marta como Flávia irão à minha festa hoje à noite. Eu poderia falar de outra forma, né? Marta e Flávia irão à minha festa hoje à noite. Então, esse tanto como, ele tem a mesma função do e, tá? Tanto Marta como Flávia irão à minha festa hoje à noite. Então, as duas vão, né? Então, por isso que eu deixei no plural. Irão. Tolkien, assim como Lewis, escreveram importantes obras de fantasia. Quem que é o Tolkien? Quem sabe quem é Tolkien? É um escritor. Que história que ele escreveu? Hein? Que história que o Tolkien escreveu? Vocês sabem? Não. O Senhor dos Anéis. Conhecem? Ouvi Sim. falar. Conhecem, né? É bem legal, hein? Ó, o Tolkien é um bom autor. E quem que é o Lewis? O que ele escreveu? Ó, a minha gata querendo participar de novo. O Lewis escreveu as Crônicas de Nárnia. Conhecem? Sim. Sim, eu tô com o livro na minha frente, só não li ainda. Ah, então você sabia quem que ele era? Não, eu não tinha prestado atenção. Ah, tá. Então, assim, ó. Tolkien, assim como Lewis, escreveram importantes obras de fantasia. Então, vejam que o assim como também está fazendo a função de e, né? Tolkien e Lewis escreveram importantes obras da fantasia. Então, quando tá com essas expressões, a gente o deixa no plural mesmo, que a gente está dando relevância para os dois. Não só a atividade física, como também a boa alimentação contribuem para uma vida saudável. Mesma coisa aí também, não só, como também tem a mesma função do e, né? Olha só, a atividade física e a boa alimentação contribuem para uma vida saudável, tá? Então, quando aparecem esses termos, tanto como, assim como, não só, como também, eles têm o sentido de ambos, né? Então, o verbo vai para o plural, tá bom? Então, toda vez que aparecerem esses termos, a gente deixa o verbo no plural, porque ele está considerando os dois. Ele não está excluindo nenhum. Observe que na oração a seguir, os núcleos do sujeito estão unidos pela expressão nem e nem.
Nem Marta, nem Flávia irão à minha festa hoje à noite. Então, perceba que ambas não irão. Então, por isso que vai para o plural. Estou considerando as duas, nenhuma nem outra. Então, fica no plural. Então, também quando a gente coloca nem A, nem B, sentido de ambos não, modernamente, dá-se preferência à concordância no plural. Tá? Então, também a gente bota no plural. Então, agora vamos completar aí as lacunas do texto. 2. Complete as lacunas com os verbos indicados entre parênteses. Não só o Flamengo, mas também terão ou terá? Não, aí terão, né? A gente completa com o verbo, tá, Nicolas? O verbo, ele tá ali entre parênteses, tá vendo? Ter. Aí eu pergunto para vocês, né? Terão ou terá? Aí é terão. Tá no plural, porque aí eu tenho dois termos, né? Eita! A minha gata tá terrível hoje, gente. Eu vou tirar ela do quarto, porque não tá dando. Ela é muito fofa. Doa pra mim essa gata. O quê? Doa pra mim essa gata aí, pô. Se você quiser, eu arranjo um pra você. Essa eu não dou, mas outra eu arranjo. Olha o estado que ela deixou a minha apostila. Caramba. Ela pulou em cima de tudo, que é atenção, né? Mas se você quiser um gatinho, eu te arranjo rapidinho, que sempre aparecem aqui uns perdidos. Então vamos lá, né? Até perdi o foco aqui. Tanto ovos quanto grãos são ou é importantes fontes de proteína. E aí, são ou é? São. São, plural, né? C. Seus estudos, assim como sua experiência, produziram ou produz bons resultados? Produziram. Produziram. Isso Ó, aí. como escreve, tá? Não vai confundir. Produziram. Ele tá no passado, tá bom? Ou no presente. Agora, quando a gente escreve assim, ó, produzirão com o AOTIL, a gente tá no sentido do futuro, tá? Então tem essa diferença, não esqueça. 3. Leia o comentário de um torcedor postado em um blog esportivo que, além de expressar rivalidade e preconceito, também deixa muito a desejar sob o ponto de vista de competência linguística. Então vamos ver a tragédia desse comentário, né, desse torcedor aí, porque além dele ter escrito mal, ele ainda foi preconceituoso. Vamos ver o que ele colocou. Essa Copa Sul-Americana já tem vários argentinos com títulos, assim como a Libertadores. Para o nosso futebol, é uma vergonha perder para os argentinos, mas garanto que nem Ponte e nem São Paulo leva esse ano. Então, olha lá, né? Ele foi super preconceituoso com os argentinos, né? Botou assim que é uma vergonha perder para os argentinos. Ué, por quê? Por acaso a gente é superior aos argentinos para ser uma vergonha? Mas eu até entendo, né, que tem essa rivalidade aí, né, no futebol. Só que ele pegou um pouco pesado, né? Vocês conseguiram identificar qual que é o erro de concordância que ele fez aí? Lá no final tem um erro de concordância. É no nem Ponte, nem São Paulo. Isso, esse mesmo. Então, ó, vamos lá, vamos ver o que é pra gente fazer. Na página 179. Atendo-se exclusivamente à esfera da concordância verbal, escreva o trecho problemático corrigindo-o. Então, como que ele vai ficar corrigido? Nem Ponte, nem São Paulo. Como que fica a correção da frase? Aí eu já não sei. Sabe sim. Você viu que estava errado, né? Nem Ponte, nem São Paulo leva esse ano. Qual que é o verbo aí da frase? Levar. Tem que estar no Levam, né? plural.
Por pro plural, levam. Agora mais regrinhas, né? Porque a apostila não cansa de regras. Vamos lá. Nas frases a seguir, os núcleos do sujeito estão unidos pela conjunção ou. Observe com atenção o sentido que ela produz no contexto em que é empregada. Esse aí é um pouco complicado de entender, mas depois que entende, vocês cai uma ficha assim, sabe? Clareia. Olha lá. No próximo mês de novembro, Gonçalo Ramírez ou Acácio Mendes será eleito o novo presidente do país. Vocês perceberam aí, né, que eu tenho dois sujeitos. Eu tenho Gonçalves Ramírez ou Acácio Mendes. Só que o verbo, ele ficou no singular. Por que aí o verbo ficou no singular? Será eleito. Por que é será eleito e não serão eleitos? Alguém tem alguma pista? Não, mas, tipo, é porque só uma pessoa vai ser eleita, não vão ser duas pessoas. Isso mesmo, perfeito. Quando é uma vaga só, né? Aí a gente deixa no singular. Porque não são os dois que serão eleitos, é um ou outro. Quando tem esse sentido de um ou outro, aí o verbo fica no singular, né? Porque não dá para os dois ocuparem o papel, o cargo de presidente, né? Eles não ocupam essas duas cadeiras ao mesmo tempo. É um ou outro. Então, quando o sentido for um ou outro, o verbo fica no singular, tá? Então, olha lá a explicação no quadro verde. Ou um ou outro. Apenas um deles. Sentido de exclusão. Então, tá vendo que tem esse sentido de exclusão, né? Se for o Gonçalo, o Acácio vai ser excluído. Se for o Acácio, o Gonçalo vai ser excluído. Então, tem esse sentido de exclusão aí, tá? Então, quando tem esse sentido de exclusão, o verbo fica no singular. Aí, olha o próximo exemplo. Encontros com amigos ou leitura tranquila e prazerosa em casa ocupavam suas noites. Por que agora, nesse caso, a gente não deixou no singular e deixou no plural? Encontros com amigos ou leitura tranquila e prazerosa em casa ocupavam suas noites. Por que aí não foi no singular? Vocês acham que aí tem o sentido de exclusão? De um ou outro? Não, pode ser os dois, os três, sei lá, porque quanto tem. Pode ser os dois, né? Ou o encontro com amigos ou a leitura tranquila. Um dos dois, né? Tem esse sentido aí de, ou os dois, né? Tanto um quanto o outro ocupavam as noites aí dessa pessoa. Então, por isso que fica no plural. Porque aí não tem o sentido de exclusão. Olha qual que é o sentido no quadrinho verde. Ou ele vem no sentido de ambos, ou tanto um quanto o outro. Então, os dois ocupam essa mesma função, né? Ou um ou o outro também ocupam a mesma função, tá? Eles não se excluem. Diferente do de cima, né? No de cima se exclui, porque apenas um pode ser eleito. No de baixo, não. No de baixo, os dois ocupam essa mesma função, tá? Então, eles não se excluem. Então, aí, esse ou, ele tem sentido de ambos, tanto um quanto o outro. Então, é um sentido de adição. E por isso que o verbo vai para o plural. Olha lá, agora na frase de baixo. Na frase a seguir, o sujeito é representado pela expressão nenhum nem outro. Nenhum nem outro será eleito o novo presidente do país, né? Por que aí ficou no singular? O que vocês acham? Ah, eu não sei não. Aí olha lá no quadro verde. Aí é porque nenhum deles vai ser eleito. Quando tem o sentido de nenhum deles, aí o verbo também fica no singular, tá? Nenhum nem outro, igual a nenhum deles, verbo no singular. Então, sempre que aparece nenhum nem outro, fica no singular, tá? Fica a dica. Sempre assim vai acontecer. Já memoriza aí a regrinha. E a próxima regra, quando o sujeito é representado pela expressão um e outro, pode-se construir a frase de duas maneiras. Um e outro chegou, um e outro aluno chegou, ou eu também posso deixar no plural. Um e outro aluno chegaram, ambos chegaram.
tanto faz. Quando eu estiver usando a expressão um e outro, eu posso deixar no singular ou no plural. Mas, tradicionalmente, né, modernamente, se prefere no plural. Que eu acho que faz mais sentido, né? Eu acho meio esquisito falar um e outro chegou. Me soa meio estranho no ouvido. E para vocês? Eu prefiro falar um e outro chegaram. Tá? Mas quando for nesse caso, tanto faz. Pode ser singular ou pode ser plural o verbo. Aí é regra, tá? Então, retomando as regras. Quando eu tiver no sentido do ou, tiver no sentido de exclusão, de ser apenas um deles, verbo no singular. Quando o ou tiver o sentido de tanto um quanto o outro, verbo no plural. Quando eu utilizar a expressão nenhum nem outro, sempre será no singular, porque ninguém vai receber a ação, né? Ninguém vai praticar a ação de qualquer jeito, então fica no singular. E quando eu usar a expressão um e outro, tanto faz, plural ou singular. Muita regra, né? Muita regra. Essas coisas a gente vai aprendendo, quanto mais a gente lê, a gente vai pegando sem perceber, né? A gente vai aprendendo essas coisas. Mas, enquanto isso, né? Enquanto a gente ainda não aprendeu, assim, naturalmente, a gente vai praticando, tá? A, né? Vamos lá, 4A. Complete as lacunas com os verbos indicados entre parênteses. A, nenhum nem outro, conseguiu ou conseguiram? Conseguiu. Conseguiu, porque a regra de quando não aparece nenhum nem outro é sempre deixar o verbo no singular, né? Então é conseguiu. D. Laranja ou limão são ou é frutas cítricas? São. São, muito bem. Por que são? Porque aí eu não estou excluindo, né? Se a laranja for uma fruta cítrica, isso não faz com que o limão deixe de ser. Então as duas são, ambas são, né? Então aí tem o sentido de ambas, né? Então por isso que fica no plural. O Coritiba ou o Atlético vencerá ou vencerão o campeonato? Vencerão. Tem certeza? Eu acho que é. Não é só um que vai vencer? Ah, não, apenas um. É no singular, então. É no singular. Por que que fica vencerá? Porque Perfeito. se o Coritiba vencer, o Atlético não vai vencer. Então é exclusão, tá? É diferente do de cima, né? A laranja ser fruta cítrica não exclui o limão ser fruta cítrica. Agora, o Curitiba vencer o campeonato exclui o Atlético de vencer, né? Porque só dá para um vencer, não dá para os dois vencerem. Tá? Então, por isso que fica no singular. Predidado. Um ou outro iria ou irão? Iria ou iriam? Desculpa. Iria. Mas aí, ó, um e outro, tanto faz, né? Porque um e o outro pode ser singular ou plural. Mas é que Colocar não aqui o é só um que vai ganhar a aposta. Mas aí, ó, quando tá. Ah, tá, não, tô confundindo, você tá certo, Ana. É porque aí tá um ou outro, né? É. Quando tá um ou outro, aí eu só tenho uma opção. Você tá certa mesmo. Só um pode ganhar a aposta. Então é exclusivo, só dá pra ser singular. Eu tô confundindo aí, ó, com um e outro. Um e outro, não. Um e outro dá pra ser deixado das duas formas, né? Só que aí não é o e, aí é o ou. Então é exclusivo. Então aí vai ficar no singular, porque só um pode ganhar, né? Se um ganhar, o outro não ganha. Só tem o espaço para um ocupar essa cadeira do vencedor. A Ana tá mais esperta que eu, hein? Tá mais ligeira que eu, Ana. E agora o próximo. Um e outro tem com acento ou tem sem acento? Condições de vencer o campeonato. Pode ser os dois, mas Pode prefere no plural. Muito bem. Lembrem-se que o tem, né, com acento é aquele que representa o plural. Então, ó, ele tem chulé. Tem acento, porque é no singular, né, o sujeito. Agora, eles têm chulé, tem com acento, porque o sujeito é no plural, tá bom?
É assim que faz o plural desse verbo. Ok? Dá tempo de fazer mais uma coisinha ou não? Já cansaram? Não, acho que já cansou. Tô pensando se vale a pena, hein, a gente começar mais um conteúdo. Eu acho que não. Isso daqui é muita coisa para decorar, para entender. É, eu achei muito conteúdo mesmo. Tá bom, então vamos parar por aqui. A aula que vem a gente continua. Porque a aula que vem também não tem tanta coisa, assim. Até tem, né? Mas como é muito redação, não dá pra gente fazer aqui à distância, né? É mais a gente conversar a aula que vem. Aí fica esse conteúdo aí pra gente compreender também. Tá bom? Dúvidas, aflições, angústias? Não. Não? Nunca. Sim, Nicolas, não entendi. Não. Não? Ah, que bom. Então tá bom. Então eu vou cancelar aqui a gravação.